Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre o curso em que me formei, Licenciatura Português e Inglês. O curso de Licenciatura Português e Inglês é para a formação de professores de ensino fundamental e ensino médio em escola pública e privada, mas a área também é muito ampla. Você pode trabalhar como professor de faculdade, você pode trabalhar em redações de jornais, em redações de revistas, você pode trabalhar como tradutor de inglês. Você pode traduzindo livros, fazendo legenda para filmes. Você pode trabalhar também para o empresariado, você fazendo as pautas das reuniões. Eu fiz a faculdade na Unip, aqui em Sorocaba. O curso é muito bom. Eu vou fazer um resumo das matérias que tem no curso de letras. E essas matérias são literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura americana, literatura inglesa, tem latim, libras, análise do discurso, linguística, prática de ensino, didática. Essas matérias preparam o aluno de letras a ser um professor em sala de aula. A postura, como fazer um plano de aula, como se portar diante do público, falar em público. Isso ajuda bastante a quem é bastante tímido, que entra na faculdade com muita vergonha em falar em público. E os trabalhos desenvolvidos na faculdade são seminários. Então, você não tem escapatória. Você faz os trabalhos e você tem que apresentar para a sala inteira. E isso é muito bom, porque tira a sua timidez, tira a sua dificuldade em falar em público. O estágio de letras, ele é de 600 horas, pelo menos no curso que eu fiz. Ele era de 600 horas e 300 horas eram desenvolvidas em sala de aula, com projetos que eram realizados em grupo, ou às vezes individuais. E também as outras 300 horas eram desenvolvidas nas escolas. Ou seja, essas 300 horas de estágio eram presenciais. Eu entrava em sala de aula junto com o professor, anotava o que ele passava em sala de aula, e essas 300 horas eram divididas 150 em português, 150 em inglês. E depois que você finaliza essas horas de estágio na escola, você soma com essas que você já fez na faculdade, totalizando 600 horas. Esse estágio você entrega no último semestre da faculdade. O TCC, a proposta do meu curso era fazer o TCC em grupo. Ou seja, cada grupo teve seu tema de TCC, geralmente é escolhido pelos próprios alunos mesmo, ou se o aluno não tem alguma ideia, o professor sugere alguns temas, daí você vê o que é mais relevante para vocês, o que é mais interessante, que se vocês vão ter afinidade com esse tema, porque isso é muito importante também na hora do TCC. Você tem que pegar um tema que você saiba, que você desenvolva um interesse. Porque se você começar a fazer um TCC, o tema é chato, você não vai sair do lugar. Então, eu sugiro que vocês pensem bem, discutam bem sobre o tema, que vocês conversem entre si para ver se todo mundo está de acordo com o TCC, porque isso é muito importante na hora do desenvolvimento do trabalho. O salário do profissional de letras, como é a licenciatura, você se forma como professor de português. Ou seja, o salário que você ganha trabalhando numa escola pública, com o cargo público, é diferente do salário que você ganha numa escola particular. Mas a diferença é a estabilidade que você tem do Estado. Porque você fica... se você presta o concurso do Estado e você passa, o cargo é seu, ninguém tira esse cargo de você, só que você tem um limite, né, uma quantidade de hora-aula que você tem que dar por semana. E a média, se eu não me engano, a média do professor de escola pública está em torno entre 2.300, 2.500. Se eu tiver errado, alguém comente aí embaixo e me corrija, mas se eu não me engano, é esse o salário do professor de escola pública. O de escola particular eu não sei dizer, acho que varia muito da escola. Se a escola é uma escola grande, tem várias filiais, creio eu que seja um pouco mais do que uma escola que só tem uma sede. Então, mas é diferente o processo. Por exemplo, na escola pública, como eu disse, você tem que prestar a prova ou você atribui aula na diretoria de ensino da sua cidade. Se você vai dar aula numa escola particular, você tem que fazer uma entrevista com a direção, com a coordenação e preparar uma aula
e dar essa aula para o diretor e o coordenador da escola. Se eu não me engano, é esse o procedimento. Daí eles decidem se você tem afinidade, se eles gostaram da sua aula, se você vai conseguir desenvolver o seu trabalho na escola. Então, eu tô falando pela minha visão de professor. Como eu dei aula 1 ano na escola pública, eu percebi que ainda falta bastante investimento na educação, também falta bastante investimento no salário dos professores, que acho que sim, é uma profissão que forma outros profissionais, né? Nós somos formadores de opiniões, então eu acho que sim, o reconhecimento ainda é muito, muito pequeno diante de outras profissões. Sim, eu acho que no momento que a gente encontra aqui no Brasil, eu acho que a educação ainda não é a prioridade. Então, espero que isso mude, porque é uma profissão, assim, apaixonante mesmo. Só entrando na sala de aula, como professor, que você sabe esse feeling, essa troca que você tem com o aluno, o reconhecimento em sala de aula, sabe? Quando você consegue transmitir o seu conhecimento para o aluno, e isso não tem igual. É uma sensação muito incrível. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre o curso em que me formei. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí embaixo que eu respondo vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês curtam, que vocês compartilhem, inscrevam no nosso canal, que vocês sigam a gente nas redes sociais, que vai aparecer aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo.